Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira e vamos iniciar a aula, né? Vamos observar o objeto de conhecimento e o detalhamento. Objeto de conhecimento, poluição, detalhamento, lixo, tipos, tratamento e impactos. Essa é a nossa aula de hoje, que nós vamos iniciar agora. Vamos iniciar a aula de hoje nessa paisagem, nesse momento, percorrendo aqui, né, andando por esse rio e observando essa linda paisagem que está passando aqui, ó, atrás de mim. Né? Então, estou aqui nessa lancha, a gente consegue observar essa água bonita, a gente consegue observar lá atrás uma grande quantidade de vegetação, né? A gente observa um solo que é saudável, né? Então a gente vê aí todas essas características que a gente consegue observar, por exemplo, quando a gente vai ali passear por um rio. E aí a gente começa a se deparar aqui com algumas outras situações, né? Situações das quais a gente vai falar com bastante detalhe na nossa aula de hoje, porque elas são preocupantes, né? Então a gente começa a chegar aqui, ó, num novo cenário, né, numa nova paisagem, e a gente consegue perceber a grande diferença dos impactos que são ocasionados principalmente pela ação humana. Né? A gente já verifica logo aqui embaixo, olhando aqui embaixo dessa lancha, uma grande quantidade de poluição, garrafa de plástico, sacola, peixes mortos, porque a quantidade de oxigênio nesse local diminui. Conseguimos observar também vazamento ali como se fosse de petróleo, o esgoto aqui do lado, ó, saindo aqui nesse rio, a gente consegue observar um solo também que está contaminado, com pneus, lixos e, em consequência, a atmosfera também, né? Porque devido à poluição humana, vários gases tóxicos são lançados para a atmosfera, né? E é muito triste quando a gente observa essas situações, né? Porque essas situações que são ocasionadas principalmente por nós, seres humanos, ela vai impactar a nossa saúde, mas vai impactar a saúde dos animais que estão aqui nessa água, a vegetação, né, que são seres vivos que acabam morrendo devido ao desmatamento, à queimada, e a saúde no geral, né? A gente observa ali naquelas chaminés gases tóxicos sendo eliminados, né? Então é importante a gente observar a diferença desses dois cenários. Um cenário com um ambiente saudável e um cenário com uma grande quantidade de poluição, porque tudo aquilo que a gente está lançando na água, no solo, no ar, vai trazer consequência para todo mundo, para os animais, para a vegetação e para os seres humanos também. Né? Então, a gente observa aí o impacto da poluição e a gente vai observar qual é o significado dessa palavra poluição. A poluição é a introdução de substâncias ou de energia que pode ocorrer no meio ambiente. E aí ela vai causar efeito negativo em seu equilíbrio, afetando assim a saúde humana. Né? Então essa imagem mostra para a gente com mais detalhes as consequências da poluição do ar. Né? Ali naquelas chaminés, provavelmente de indústrias, fábricas, está saindo uma grande quantidade de fumaça. E dentro dessa fumaça, junto com ela, na verdade, tem uma grande quantidade de gases que são tóxicos que vai afetar ali tanto o ambiente, né, o ar atmosférico, a vida dos animais que vivem ali também, quanto a saúde humana. E é importante a gente ressaltar que existem dois tipos de poluição. Tem a poluição natural, como por exemplo aquelas através de atividades vulcânicas, né, quando o vulcão ali entra em erupção, gases tóxicos são eliminados no ambiente, né? A gente observa aí nessa primeira imagem a atividade de um vulcão e nessa atividade os gases são liberados. Mas a grande maioria, né, da poluição, ela vem da ação humana, né? A gente está o tempo todo ali utilizando
produtos que são de plástico, de vidro, e a gente vai utilizar esses produtos porque faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente vai colocar onde esse produto, né? Depois que a gente utiliza. Então essa é uma das ações humanas, quando a gente joga o lixo, por exemplo, em qualquer lugar. E aí nessa segunda imagem a gente consegue observar uma grande quantidade de lixo acumulado. Esse lixo é ocasionado através do uso do homem, né? O homem utiliza, joga em qualquer lugar e aí vai acumulando, acumulando, vai poluindo tanto o solo quanto a água, tá? Então, a gente consegue identificar que existem esses dois tipos de poluição. A natural, mas a maior parte está relacionada mesmo com a ação humana, tá? E aí, para a gente falar mais sobre esse processo da ação humana, nós trouxemos aqui uma lei, né? Aqui ao meu lado tem a Lei 6.000, vou tentar ampliar aqui para vocês, 6.938 de 1981, né? Então a gente observa que é uma lei antiga devido a esse grande processo de degradação ambiental, né? Então observou-se que existia um grande processo de degradação e foi necessário criar uma lei. Essa lei aqui está relacionada com a Política Nacional do Meio Ambiente e ela traz aqui para a gente muitas informações quanto ao processo de preservação ambiental. Eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, o artigo 2º da Política Nacional, onde ela fala do objetivo. Olha só, ela tem o objetivo a preservação, vou levantar aqui mais um pouquinho, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e proteção à dignidade da vida humana. Né? Então, o artigo 2º ele traz aqui para a gente esse objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, mas ele vai mostrando aqui várias ações relacionadas a essa política. Fala sobre a proteção do ecossistema, processo de poluição, o poluidor, fala sobre a importância da educação ambiental, né? Então é uma lei bem importante que mostra para a gente a importância da conservação e preservação do meio ambiente, né? Imagina só, a gente com essa lei, Política Nacional do Meio Ambiente, visando a preservação, conservação, atitude humana, valorização do espaço, já existe uma grande quantidade de poluição, né? Então a gente sabe que existe a lei, mas é necessário que a gente coloque em prática as ações, né? Tanto por parte dos governantes quanto da população, entre outros fatores que são bem importantes para minimizar o impacto ambiental, né? Então a gente vai observar que além dessa lei que vocês já sabem que existe, vamos observar que existem tipos de poluição. Olha só, os agentes que causam a poluição são denominados de poluentes, né? Então, tudo aquilo que vai ocasionar a poluição, a gente vai chamar de poluente. De acordo com o tipo de poluente, existem 5 tipos de poluições que a gente vai observar nessa aula. A poluição do ar, né, do ar atmosférico, a poluição da água, a poluição do solo, visual e sonora. Essa imagem ao lado representa para a gente a poluição do solo, né? Uma grande quantidade de lixo contaminando esse solo. Vamos iniciar observando sobre a poluição do ar. Olha só, poluição do ar, poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, né? A quantidade de material biológico e até mesmo de energia. E aí, para representar essa poluição atmosférica, a gente trouxe essa imagem, né, que mostra para a gente uma grande quantidade de fumaça, né? Até difícil observar essa imagem. Por quê? Né, quando ocorre o processo de poluição do ar, geralmente é queima de combustíveis, né? Ela pode estar relacionada ali com a queima dos combustíveis dos carros, por exemplo, né? O carro ele elimina ali uma certa fumaça, essa fumaça é tóxica e ela vai acumulando ali no ar atmosférico. O ar também
contaminado que sai das indústrias, né, quando não tem ali o devido cuidado com a saída daquele ar, acaba eliminando na atmosfera também gases tóxicos, e aquele ar proveniente de queimadas, né, no processo de desmatamento, por exemplo, uma grande quantidade de queimadas vai ocasionar também a poluição desse ar. Né, então a gente vai observar quais são os principais poluentes do ar atmosférico. Olha só. Nesses gases tóxicos que a gente fala para vocês, que vai poluir a atmosfera, vai ocasionar danos à saúde, principalmente ali no trato respiratório, né? O ar vai ficar poluído, vai ficar ruim de respirar. Quem tem sinusite, quem tem asma, sofre muito mais, né? Devido à grande quantidade de gases tóxicos. Quais são esses gases, né? Quais são esses poluentes? Né, são aqui os dióxidos de carbono, que a gente conhece como CO2. Né, esse CO2 é aquele gás que é liberado, por exemplo, na queima, no processo de combustão, nas queimadas, né, é eliminado ali esse CO2. Dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, ozônio e material particulado. Né, então, esses aqui são os poluentes relacionados ao ar atmosférico que está ali contaminado, né, devido à presença desses poluentes que são relacionados aí com essa eliminação dos gases na atmosfera. E trouxemos mais imagens para que vocês pudessem observar as consequências da eliminação desses gases. Né? Então a gente observa aí 4 imagens que estão relacionadas com esse processo de poluição, né? Os gases que fazem parte, que são poluentes desse ar. E como eu falei para vocês, ele vai ali trazer diversos danos, não somente para o ambiente, mas também para a saúde humana. Né? Então, essas imagens elas estão relacionadas principalmente com o processo de queimadas. Né? É muito preocupante quando a gente fala sobre as queimadas, porque ela elimina ali na atmosfera uma grande quantidade de gases. Né? Então, uma parte dessas queimadas está relacionada com a ação humana. Né, existem vários focos que a gente vai observar aqui, um site. Esse site é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é muito interessante porque ele traz aqui para a gente alguns dados relacionados às queimadas. Né, a gente já sabe aí das consequências das queimadas. Tem a ação humana, né, mas também tem as queimadas naturais. Só que esses focos de queimadas, sendo pela ação humana ou natural, ele traz essas consequências que são danosas à nossa saúde. E aqui nesse site do INPE, a gente consegue observar a quantidade de focos de queimadas por regiões. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um gráfico que vai mostrar aqui para a gente, olha só, do ano de 2024, as regiões com maior foco de queimadas. Né? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de pizza, que ele mostra aqui para a gente a quantidade de focos de acordo com aquela região. Então, aqui em azul, a gente consegue observar 24,5% relacionados aos focos de queimada. E esse azul está representado aqui, Mato Grosso. Em seguida, 12,9%, vou ampliar mais um pouquinho, a gente observa aqui Roraima. E vamos observar a nossa região aqui, o Amazonas também está nessa região de focos, no período de 2024. Um outro gráfico bem interessante é que ele mostra a quantidade de queimadas por biomas. E aqui a gente observa essa quantidade, olha só, no ano de 2024, o bioma com maior foco de queimada é exatamente a Amazônia. Olha só, 37,5%. Em seguida, nós temos o bioma Cerrado, que está em vermelho com 36,8%. Com 10,9% nós temos o bioma Mata Atlântica. Em verde, a gente observa o bioma Pantanal com 9,8%. Né? Então, a gente pode relacionar e identificar aqui que o bioma Amazônia sofre um grande impacto de focos de queimadas. Né? Então, a gente consegue explorar bastante aqui esse site, né? Observando os gráficos, observando as regiões, observando os biomas. Ele mostra o período mensal, ele mostra o anual, né? Então tem muitas informações legais aqui para a gente observar a realidade, né? A realidade da quantidade de queimadas que ainda estão acontecendo em grande quantidade, tá bom?
E aí, depois de falar da poluição atmosférica, a gente vai falar também da poluição da água. O que é a poluição da água? É a contaminação de corpos hídricos por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais ao organismo, plantas e atividade humana. Né? Então, quando a gente fala da poluição da água, a gente já sabe, né? É a poluição dos rios, dos igarapés, dos mares, né? Qualquer água ali que esteja contaminada, que esteja poluída por diversos tipos de dejetos, né? Então a gente sabe que em regiões que não existe ali o saneamento básico, geralmente aquele esgoto ele é lançado diretamente na água, né? Então aquele igarapé que poderia, por exemplo, ser próprio para banho, ele acaba sendo contaminado e poluído por dejetos, né? Então é importante a gente observar também essas informações para a gente evitar contaminações, né? Porque uma água poluída, uma água contaminada, ela traz também diversos tipos de doenças. Né? Aquela pessoa que joga, por exemplo, o lixo na rua, esse lixo acaba caindo no igarapé, chegando no rio, contaminando mares, prejudicando as espécies que vivem nesse ambiente aquático também, né? Prejudicando as tartarugas marinhas, por exemplo, os peixes que estão ali naquela região, né? Então, a poluição da água, ela também vai desencadeando uma série de fatores, séries de situações que vai prejudicar a água, né? A água, os animais que vivem na água, a vegetação também acaba sendo prejudicada e, em consequência, também a saúde humana, né? Então, quanto à poluição da água, a gente trouxe também aí a poluição da água que é feita por mercúrio. O uso de mercúrio, ele contamina a água, que vai contaminar os peixes e também a população, né? Então, a gente observa aí o exemplo do garimpo, né, no processo ali do garimpo para a busca de ouro, é utilizado essa substância, né, que é tóxica, que é o mercúrio. E o mercúrio ele acaba contaminando a água, né? O cara que está ali trabalhando nessa atividade vai utilizar o mercúrio, ele vai contaminar ali aquela água. E nessa água tem o quê? Peixe. O peixe vai se contaminar com esse mercúrio que está presente nessa água. O homem se alimenta de quê? De peixe, né? Então, quando ele vai se alimentar, se esse peixe está contaminado, esse homem também acaba se contaminando, né? Então, a gente observa que vai desencadeando diversos problemas, né? Então, a gente observa que no caso do garimpo, ele tem essa relação também com a economia, né? Mas nesse processo, né, visando ali o ouro, a economia, acaba contaminando uma grande parte dessa água que vai prejudicar o peixe, vai prejudicar a população que se alimenta desse peixe contaminado, tá bom? Vamos observar também sobre a poluição do solo. O que é a poluição do solo? É a liberação de poluentes como solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolinas, diesel, óleos automotivos e chumbo. Né? Então a gente observa que existe uma grande quantidade ali de poluentes que estão contaminando o solo. Né? Então, quando não ocorre ali o descarte correto do lixo, o descarte correto dos equipamentos, né? A pilha, por exemplo, ela tem uma grande quantidade de substâncias que são tóxicas, né? De metais pesados e que se eles chegam ali no ambiente, no solo, eles demoram e vão contaminar também aquele ambiente. Lembrando também que cada material ele tem um tempo de degradação, né? O plástico, o vidro, o metal, todos eles têm um tempo bem longo para o processo de degradação. Então, se você joga, por exemplo, uma garrafa PET ali naquele solo, imagina a quantidade de tempo que ela vai ficar, porque ela demora para degradar. Né? Então, esse solo ele só vai contaminando. E aí a gente vai observar também, né, o despejo de lixo doméstico, resíduos de atividades industriais e esgoto diretamente no solo. Né? Então, essa imagem retrata bastante ali essa contaminação do solo. Então, ela vai contaminando toda essa área devido ao descarte incorreto desse material. Vamos observar também o processo de poluição visual, que é característica ali de áreas urbanas e consiste no excesso de placas, pôster, outdoor, banner, cartazes e veículos de anúncio.
causa um certo desconforto visual, estresse e modifica a paisagem da cidade. Então, a gente trouxe essa imagem porque só de ver essa quantidade de fiação, ela já é considerada uma poluição visual, não é agradável aos olhos. Então, principalmente na área urbana, a gente fala da poluição visual devido à grande quantidade de luminosidade. Quando a gente está numa área mais urbana, por exemplo, chega à noite, todo mundo vai acender ali suas luzes e você, por exemplo, não consegue ver as estrelas. Diferente de quando você vai para um sítio, uma área com pouca luminosidade, quando você olha para o céu, você consegue ver uma grande quantidade de estrelas. Só essas duas situações já remetem para a gente as consequências de uma poluição visual. A grande luminosidade da área urbana, ela vai dificultar, por exemplo, essa visualização. Então, além disso, a gente observa excessos de placas, outdoors, nessa grande luminosidade, grande impacto visual. E que vai causar esse desconforto, esse estresse, vai atrapalhar o sono, Se você está num ambiente com bastante quantidade de luz, acaba atrapalhando o seu sono. A grande quantidade de luz também chama uma grande quantidade de insetos, Então, existem várias consequências relacionadas à luminosidade, principalmente das áreas urbanas, e à poluição visual. Vamos observar também, além da poluição visual, vimos a poluição do ar, a poluição da água, do solo visual. Agora vamos para a última poluição, que é a poluição sonora. Ela é causada pelo excesso de ruídos no ambiente. Quando falamos de sonora, a gente está falando de som, Ruídos, a quantidade de som ali no ambiente. E ela também vai afetar negativamente a vida de um indivíduo, podendo provocar, por exemplo, a irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça, distúrbios do sono e até mesmo prejuízos à audição. Então, a nossa audição, ela tem um limite, um limite que a gente consegue ali escutar os ruídos, escutar o som. Quando passa de uma certa quantidade de decibéis, ela vai ser prejudicial, ela prejudica a nossa audição, ela vai causar outras consequências à nossa saúde também. Então, até o som, ele pode poluir, os ruídos, se eles são muito altos. Você, por exemplo, não consegue se concentrar para estudar, você está ali estudando, você não consegue se concentrar se tiver muito barulho, muitas pessoas conversando, ou então o carro buzinando, porque ele vai causar um certo desconforto. Então, essa é a poluição sonora, a poluição que está ali, causando ruído, está sendo desconfortável. E aí, para falar mais sobre a poluição sonora, nós convidamos uma professora de física, onde ela vai falar ali as consequências da poluição sonora. Vamos observar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, de Física, e hoje nós vamos falar sobre a poluição sonora, que é um problema sério que afeta a saúde física e mental das pessoas, resultante do excesso de ruídos que perturbam o ambiente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, centenas de milhões de pessoas sofrem de surdez moderada a severa, devido à exposição prolongada a sons intensos. Quando se fala em som, eu preciso entender que a intensidade do som é a quantidade de energia que as ondas sonoras transferem através de uma área durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Ela é usada para medir o fluxo de energia que é transportado por uma onda sonora. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a intensidade do som é medida em unidades de W por M ao quadrado. O aparelho que mede o som é o decibelímetro. Essa medida de intensidade sonora que é usada para comparar a intensidade de diferentes sons de mesma frequência. Observem aí a tabela, o nível sonoro, que é o decibéis, tempo máximo de exposição, horas. Para níveis superiores a 120 decibéis,
A sensação auditiva é uma sensação dolorosa. Observem aí a tabela que vai envolver o ruído, o nível sonoro e a intensidade. Portanto, é importante observar que é bom evitar ouvir sons muito altos, pois nossos ouvidos necessitam de repouso e descanso. E nossos ouvidos agradecem. Tchau! Agradecemos aí a participação da professora Risolda, professora de Física, que falou aí pra gente sobre a poluição sonora, né? E a gente observou lá aquele instrumento, né? Existe um instrumento que vai medir ali esses decibéis, que é chamado de decibelímetro. E vocês observaram que de acordo com os decibéis, existe uma quantidade de horas que você pode ficar ali exposto àquele som, né? Então, vocês verificaram que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento, né, para a gente entender melhor o que pode causar ruídos, né, o que pode causar danos à nossa saúde também auditiva, tá bom? E aí, né, falamos dos tipos de poluição, vimos aí 5 tipos de poluições, né, que estão relacionadas com o nosso dia a dia, né, faz parte do nosso dia a dia. E aí, né, a gente trouxe aqui como é possível evitar a poluição. Né? Então, tem aqui alguns pontos bem importantes para evitar essa poluição, como, por exemplo, adotar o consumo consciente, evitar o uso de veículos individuais, optando por sistemas de transporte público ou menos poluentes, ou aquela carona solidária, né? Para a gente evitar uma grande quantidade de veículos na rua, porque a gente sabe que o veículo ele vai eliminar gases tóxicos no ambiente, e quanto mais veículos, mais gases sendo eliminados. Uso e incentive o uso de produtos que mostrem a preocupação com o meio ambiente, possuindo certificados ambientais como o selo verde, né? Já existem fábricas que se preocupam com isso, né? Que realizam ali a produção de produtos que são menos impactantes ao ambiente, né? Então é importante também a gente ter esse conhecimento e escolher por esses produtos. Prefira utilizar energias renováveis para abastecimento elétrico, né? Existem diversos tipos de energias, aquelas renováveis elas vão ocasionar menos danos ao ambiente também, e evitar a queima de lixo, né? Muitas pessoas ainda utilizam dessa prática da queima do lixo, que a gente já sabe ali que essa queima vai eliminar ali gases tóxicos para a atmosfera, né? Então, evitar a queima de lixo, que também acaba poluindo ali aquele solo. Vamos observar. Vote em candidatos políticos que demonstrem preocupação com o meio ambiente, reduza o consumo de carne, né? O consumo de carne está relacionado aí com o desmatamento, né? Com a pecuária também. Apoie a agricultura familiar, pratique a coleta seletiva e a reciclagem, desenvolva o hábito de compostagem, né? Então a gente trouxe aí alguns pontos bem importantes que, se a gente começa a desenvolver, querendo ou não, com o tempo ele vai ter consequências positivas, né? Então, como a gente pode resolver? Vamos observar que é fundamental uma ação conjunta entre a população e os governantes, né? A gente observou várias ações relacionadas aí a diminuir o impacto da poluição, diminuir a poluição, mas é necessário que tenha a ação tanto da população, que é cada um de nós, quanto também dos governantes. Né? Quanto aos governantes, assegurar que as leis ambientais sejam aplicadas, garantindo a fiscalização e cumprimento desses dispositivos. Né? Então, a gente viu que existe uma lei, existe uma política relacionada ao meio ambiente, políticas que procuram ali preservar e conservar o meio ambiente. Então é necessário que a gente tenha governantes preocupados com isso, né? Preocupados em fiscalizar, colocar essa lei em prática, né? Visando a melhoria e a qualidade de vida de todo mundo. Quanto à população, vamos observar lá naquela nossa imagem, respeitar a legislação e adotar atitudes diárias que minimizem seus impactos negativos no meio ambiente, né? Então, a população é cada um de nós, né? É importante a gente respeitar e conhecer a legislação,
adotar atitudes que minimizem esses impactos, né? Atitudes voltadas para o processo de sustentabilidade. E aí, falando da sustentabilidade, existem os 5 R's da sustentabilidade, né? Primeiro iniciou ali com os 3 R's e depois ele foi atualizado e hoje nós temos os 5 R's. Quais são eles? O primeiro que a gente observa é a reciclagem, né? Quando a gente pega um produto, utiliza como matéria-prima para fabricar ali um outro produto, a gente está reciclando esse material. Reduzir o consumo, né? Muitas coisas que a gente compra ali diariamente, muitas delas a gente não precisa, né? Então a gente pode reduzir a quantidade de consumo. Repensar nas atitudes, né? Repensar nas práticas, repensar também no consumo que eu estou tendo, repensar na quantidade de lixo que eu estou jogando, repensar se eu posso utilizar aquele material como reciclado ou reutilizado. Recusar também, né? Recusar aquilo que você não está precisando. Às vezes a gente compra por impulso, sem necessariamente estar precisando, a gente pode recusar. Reutilizar, né? Reutilizar, às vezes você tem ali uma embalagem de plástico que você pode reutilizar colocando outra coisa dentro, né? Um vidro, você também pode reutilizar esse vidro sem necessariamente jogar fora, né? Então, esses 5 R's da sustentabilidade é bem importante para tentar modificar as nossas atitudes, preservando o meio ambiente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula aí sobre a poluição e a importância de a gente repensar nas nossas atitudes também, tá bom? Então, essa foi a nossa aula.